grande momento, Linhagem Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Bora pra nossa resenha sobre Cavaleiro da Lua. Sim, nós estamos em dívida com vocês. Nós não fizemos a resenha do terceiro e do quarto episódio por questões pessoais que nós tivemos aqui, a agenda. Infelizmente, nós não conseguimos, mas vamos trazer aqui a resenha do quinto episódio. É claro, a gente assistiu o episódio 3 e o 4, mas aconteceram algumas situações que infelizmente a gente não conseguiu gravar. Mas vamos falar um pouquinho sobre o episódio 5, tentando trazer um pouquinho do episódio 4 e do 3 pra gente fazer uma resenha legal. E eu começo esse vídeo primeiramente pedindo pra você se inscrever no canal, que é muito importante. Se inscreve no canal, dá o triplo C, curte, comenta, compartilha. Loja da Linhagem tá de volta com tudo. Então vai lá, tem trajes de DC, Marvel, animes e também temos a Foremost. Se você quer adquirir qualquer tipo de impressão 3D, seja personalizada, ou seja um busto, ou seja uma urna de cavaleiros, use o cupom Linhagem10 e ganhe 10% de desconto. Bom, é o seguinte, galera, esse episódio 5, assim como o 4, eu coloquei aqui no roteiro pra gente conversar, tem uma mudança de tom aí bem importante em relação ao que a gente viu no episódio 1, 2 e 3, né? O 1, ele vai numa galhofa, o 2, ele também ele mantém a galhofa, o 3... é mais sério. Já cai um pouquinho mais da galhofa, aquela cena linda do Cavaleiro da Lua com o Khonshu, eu achei uma cena linda. Cara, eu acho muito... só pra, antes de encherem o nosso saco, eu acho a história muito interessante, de você pegar elementos da cultura egípcia, dos deuses egípcios, eu acho incrível. Eu acho o fato do Khonshu aparecer de vez em quando, conversando como se fosse um biju, quem assiste Naruto sabe. E eu adoro a voz do Khonshu. Eu também acho incrível. Nossa, eu adoro, é muito cara. legal. E o traje do Cavaleiro da Lua, eu acho incrível, todos. Traje de ano novo, tudo branco. Eu acho maravilhoso isso, entendeu? Mas aqui a gente vai pontuar algumas coisas, porque, como o Gabriel falou, existiram algumas mudancinhas. Série é complicado, eu vou falar isso muito e vou dar mais embasamento de acordo com a minha opinião. Começa uma questão de desenvolver as personalidades. Isso, exatamente. Tanto do Steven quanto do Mark. A gente precisa aqui também render os parabéns ao Isaac Oscar, que faz uma atuação. Ele faz um trabalho impecável. A série é ele. Isso. A série é ele. Ele o faz vilão até que é interessante também. Sim. Mas a série é ele. Sim. É ele. Porém, a série não é sobre Mark. É sobre Cavaleiro da Lua. Claro que um é o outro. Sim. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, episódio pesado, né? Pesado. Quinto episódio pesado. Pesado. Mas é um episódio inteligente. É inteligente. É inteligente por quê? Porque é um episódio que mostra a origem, né? Geralmente, né, você trabalha a origem no começo. Sim. A história no começo, sendo contada em tempo real. Como é contada a história é muito inteligente, porque o Mark, né, assim como o Steven, eles morrem no episódio 4, baleados. Não, a gente precisa deixar claro também o seguinte, né? A cena que ele é baleado, que ele tá conversando lá com a minazinha, pô, ali é a hora de ficar resolvendo o problema. O vilão dentro da tumba lá. Mó galera. Ah, não, você matou meu pai. Mó galera lá dentro. Resolve isso depois, né, malandro? Resolve depois. Mas tudo bem, beleza, passou. Aí, baleado, morreu e ele acorda dentro de um hospício. Sim. Então, assim, é uma mudança até de tom, de ambientação. Sim. Né? Você tem ali um sépia, você tá trabalhando num sépia com areia. Com deserto, com deserto, com uma paleta de cores que ela remete à cultura egípcia, né? Sarcófago, montanha, caverna, areia. E aí, de repente, você vai pra um brancão. Você vai pra um brancão que, né, os hospitais, eles são dessa forma, a maioria, na sua grande maioria, tem essa formatação branca, e aí você muda completamente pra desenvolver, então, a origem do Mark e do Steven. Olha, eu vou dar uma opinião breve agora. Você é pago pra isso. Eu achei errado a construção dessa série do Cavaleiro da Lua. Eu achava que deveria ser um filme. Valia um filme, né? Valia um filme porque... É porque eles estão com medo. Valia um filme porque não é cabeça de chave. Não é cabeça de chave, não é nem um pouco muito conhecido do grande público. Quando eu falo grande público, não é a gente que gosta de ler quadrinhos, essas coisas. É do povão, entendeu? O Cavaleiro da Lua, eu sei. É povão, entendeu? Povão. Então, eu acho que
é muito difícil uma série com um orçamento reduzido, muito reduzido, você ter esses deuses egípcios, CGI bem alto, que é próprio personagem tem aquela capa que vira praticamente uma lua. Então eu acho que foi um erro fazer série do Cavaleiro da Lua. Eu acho que deveria sim fazer um filme direto, porque só adiantando um pouquinho que a gente vai chegar lá, o CGI é muito... fraco. É muito fraco. É fraco. Porque é muito complicado. Sim. A gente tem o hipopótamo que fala, os deuses, então é muito difícil. O navio ali. O navio. Não, a cena do navio é muito fraca. É ruim, o hipopótamo parece o PlayStation 2, então deveria ter sido um filme pra arriscar num filme. Acho que seria mais fácil arriscar num filme do que arriscar numa série. Por exemplo, os caras arriscaram em Morbius? Então. Pô. Arriscar no Morbius. Porra, Por exemplo, aquela reunião que aparece os avatares, né? Sim. Pô, se aparecesse os deuses ali, cara, aquilo não... Eu tenho certeza que não apareceu por conta do orçamento da série ali. Então Sim. aparece só o avatar. Mas se aparecesse os deuses ali, ficava legal pra caramba, introduzia bem. Mas esse é só uma opinião no momento. Beleza, continuando aqui, eu achei também legal a forma de explicar a origem de como o Mark se tornou o Cavaleiro da Lua, né? Que geralmente você trabalha com um flashback, mas ali foi eles vendo tudo que aconteceu. Sim. Tipo, trabalhando numa terceira pessoa. Eles estão numa espécie de purgatório ali, né? Relembrando tudo ali, as vivências de um e vivência de outro. Então, bem legal porque você apresenta a origem das duas personalidades. Do Mark, de como ele se transformou, que eu achei muito legal como ele se transformou no Cavaleiro da Lua. Cena é boa. Que ele ia se matar, né? Ele ia se matar. E como o André disse, essa questão do orçamento é legal porque o traje do Cavaleiro da Lua, como ele se projeta pra formar o Cavaleiro da Lua, é meio que simbiate. É meio simbiate. É bem feito. Mas se fosse um orçamento melhor, podia ser um bagulho irado. Então, é isso que eu falo. Podia ser irado. É isso que eu falo. Por isso que eu falo pra turma não ficar chateada comigo, porque a intenção é que se fosse filme, seria, se você tá gostando da série, seria elevado à 10ª potência a qualidade. Eu também acho. E aí, você mostra como o Mark se torna o Cavaleiro da Lua e como o Steven nasce. Porque, segundo as HQs, a personalidade dominante é a do Mark. Então, o que o autor, o que o diretor, o que o roteirista fez pra essa série? Começa com a personalidade do Steven, que é a personalidade, é uma personalidade criada a partir de uma fobia, de um trauma. Sim. E depois entra com o Mark. E aí, durante a série, as coisas vão se conectando. Então, como o Steven descobre, e assim, aí vem o peso, porque o episódio trabalha muito nessa questão de vai, volta, aí entra na história, volta pro hospício, e o vilão trabalhando excelente também. Incrível, cara. Excelente como psiquiatra doido, doido, sabe? Então assim, eu achei muito bacana e, novamente, pesada a cena da mãe. É mesmo. Pesadíssima a cena da mãe. Mas é muito boa. Sabe? Muito boa. É uma densidade que até então a gente não tinha visto dentro da série. Sim. Muda muito o tom da série e a gente tem que também render aqui uma homenagem à participação da Fernanda Andrade, que é a mãe do Mark, é a Fernanda Andrade. Sim, né? trabalha muito bem. Trabalha muito bem. A gente muito também vê que o Mark perdeu o irmão por uma teimosia de criança, e aí sabe? a mãe acaba culpando o Mark pela morte do irmão, porque, teoricamente, e acho que não é nenhum problema falar isso, a mãe tinha ele como preferido. Exatamente. Porque ela fala pra ele, né? Você sempre teve inveja dele, ele era melhor que você em tudo, então... Sim. E aí o Mark, se sentindo culpado de tudo isso, acaba criando a personalidade do Steven pra ser um cara mais... Pra ser o cara que esquece, não tem essa vivência desse trauma. Exato. É interessantíssimo. É interessante. É bem bolado. E aí no velório da mãe, a personalidade do Steven assume o controle. Sim. Porque o Mark não se perdoa. Sim. E isso é tratado muito na questão do hipopótamo lá, com o equilíbrio, tira os corações. Essa parte do coração, pra mim... Não, essa parte do coração é uma questão da cultura egípcia, da uma balança. simbologia. Da balança. Uma simbologia. É interessante.
interessante. É uma simbologia, mas eu não gostei do formato coração. Sei lá, não achei legal aquele coraçãozinho. É um coração de pedrinha, né? Não gostei daquele coraçãozinho. E aí a gente entra também nessa questão, porque tem uma hora que eles estão fugindo, né, dentro do hospício, porque é legal que eles separam as duas personalidades pela primeira vez. Sim, atua junto. E a atuação é incrível. O ator é incrível, cara. É incrível a atuação do Isaac Oscar. Incrível. É muito bem feito. É muito E mesmo. tem uma hora que eles estão passando por uma sala e tem um sarcófago tremendo ali. Ali pode ser uma outra personalidade. Pode ser uma outra personalidade. Sim. Que também é bem feito. É bem feito. A cena no navio, o CGI, achei bem fraco. Aquele roxo. Não, é bem... Né, parecia... É bem triste, viu? Parecia Final Fantasy VII do PlayStation 1. Então, esse é o problema da Marvel, porque a Marvel entregou pra gente aqueles 23 filmes, uma qualidade absoluta, e aí você acaba se acostumando com aquilo. Isso é verdade. Então a gente também tem que dar um desconto pra série, só que é muito difícil, porque a gente tá falando ali da Marvel. Então por isso que eu também acho que seria muito melhor ter feito um filmão bom, porque assim, não é um CGI absurdo, assim, pá... Mas dava pra você dar um trato com esse personagem, tentar arriscar nesse personagem. E outra coisa interessante, Gabriel, dessa parte dos dois se conhecendo, dos dois se respeitando, um entendendo a frustração do outro. Esqueci completamente o que eu ia falar. Maravilhoso Esqueci isso. completamente o que eu ia falar. Pô, peraí. Lembrei. Como você falou que mostra a origem de como ele fez o acordo com o Khonshu, é que a gente não sabe se o Khonshu usou ele no momento de fragilidade, que o cara tava pensando em se matar, ou se o Khonshu realmente tem algum interesse real de proteger os viajantes da noite. Então ficou essa dúvida, que até o Steven fala, pô, ele tá te usando, o Khonshu. E todo mundo tá falando, o vilão, o Khonshu, ele tem os interesses dele. Sim. Então isso que é legal, você não sabe qual é a do Khonshu também. Não sabe qual é a dele. Se ele realmente se preocupa ou se ele tem algum interesse mais profundo em utilizar o avatar dele. Isso eu também achei legal. E aí, assim, só pra terminar, porque nem tudo são maravilhas, né? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui agora, seriedade, vem galera. Claro que cada um tem a sua opinião e a gente nunca vai contrapor a opinião de ninguém aqui, discordar nunca será ofensa. 2 episódios sem o Cavaleiro da Lua? Não, né? É duro. Não, né? É duro. Episódio 4 e 5 sem Cavaleiro da Lua, mais pra Indiana Jones. O episódio 4 parecia Indiana Jones e o episódio 5 parecia fragmentado. Né? Cadê o Cavaleiro da Lua? Essa é a pergunta. Tudo bem, você vai falar desenvolvendo tal. Em 20 minutos você resolvia, tá? Em 20 minutos você resolvia tudo isso. Mas novamente a gente entende que a série precisa... Por exemplo, essa questão do hospício, se você for pensar em locação e efeito, é o Isaac e ele. E o vilão ali. Tudo branco ali, bonitinho. Ariel. E é isso. Sim. Então, eu entendo que dá uma facilitada. Só que o Gabriel tá correto no sentido comercial e no sentido top of mind. O que eu quero dizer? Cavaleiro da Lua, você tem que imaginar já o cara ali, ó. Pô! O Cavaleiro da Lua. Então você não pode, 2 episódios, não mostrar o Cavaleiro da Lua. Como justamente porque é um personagem que não é de primeira prateleira, você tem que aparecer ele pra galera fixar. Pra galera fixar. E ele aparece muito pouco. Exatamente. Ele aparece muito pouco durante a série toda. Sim, e novamente, a gente entende... Mas, sério, orçamento, mas então não fizesse. Fazia um filme, fazia um filme que daria pra fazer um filme legal como o Gabriel falou, pega aí, mistura, coloca ali, Meninas Superpoderosas, né? Coloca fragmentado, coloca Indiana Jones e uma pitada de Batman. E vai embora. Dava pra fazer, junto com a cultura egípcia ali, que tem milhões de coisas interessantíssimas, daria pra fazer um bom filme. Mas... também quero dizer aqui que a série não é ruim. Não é ruim. A série é legal, falta um episódio. Falta. Né? Vamos ver como é que ela vai acabar. Se no episódio final o Cavaleiro da Lua vem imponentão, fica mais tempo de tela. Mais tempo de tela. Tomara e vamos torcer pra que melhore a série. E outra coisa, no episódio 4, né, o Steven fala, talvez o Khonshu esteja interessado em você como avatar pra menininha. Olha aqui, ó. A gente falou isso aí. Olha a lentinha de Thunder, hein? Tamo de olho, hein? Tamo de olho. E também, outro ponto pra terminar. A morte do Steven é legal. Sim. A morte do Steven é legal, sabe? A hora que eles estão lutando juntos, um salvando o outro. Porque durante toda essa trajetória... eles eram rivais, né? Exatamente, tal.
Então, isso começou a também ficar bem legal no final, e é como o André falou, não é como a gente sempre fala, a gente tá falando de Cavaleiro da Lua, não estamos falando de Batman, não estamos falando de Homem de Ferro, né? Não cria uma expectativa gigante, mas eu ainda acho que pelo potencial de enredo e de história do personagem, um filme daria muito certo. Sim. Muito certo. Mas beleza, vamos esperar aí o episódio de conclusão. De qualquer forma, galera, coloquem nos comentários aí a opinião que vocês têm sobre este episódio 5, sobre toda essa jornada, toda essa trajetória do Cavaleiro da Lua. Dá um triplo C, se inscreve no canal e até a próxima resenha.